maioria das pessoas tenta aprender a quebrar objeções, fazer gestão de objeções dentro do processo comercial. Mas quem realmente vende aprende a prevenir essas objeções. É um processo de prevenção. Você trata a objeção antes mesmo dela surgir, antes mesmo dela nascer. Porque quando a objeção aparece ali na call, na maioria das vezes você já perdeu. Né? Claro que a gente consegue fazer gestão de objeções, não estou falando isso, não estou falando que a gente não consiga fazer gestão de objeções. Obviamente a gente consegue fazer gestão de objeções. A gente consegue trabalhar as objeções da forma correta ali, até chegar no momento que a gente consiga realizar a venda. Até porque uma venda ela só é, de fato, uma venda depois que acontece alguma objeção, depois do não. Senão é somente tirar pedido, igual eu sempre falo aqui e diversas pessoas falam isso também. E assim, nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue antecipar e eliminar as principais objeções antes mesmo da reunião acontecer ou no início, no script inicial da sua reunião. E no final, como que você consegue aplicar isso de forma extremamente prática no teu processo comercial e você conseguir aumentar aí diversas e diversas vezes a sua taxa de conversão. Beleza? Então fica comigo aqui até o final, porque assim, isso pode não literalmente trazer insights para a sua vida, o que já seria maravilhoso para um vídeo gratuito do YouTube, mas pode literalmente trazer dinheiro para o seu bolso, caixa para o seu bolso, faturamento para o seu bolso. Legal? E assim, o erro principal de quem vive apagando objeção. Esse é o erro principal. Esperar a objeção de fato aparecer. Tentar argumentar em cima da objeção. Tentar entrar em um embate com o teu cliente ali, o teu possível cliente. Tentando contornar essa objeção. Entrar num embate ali, verbal, com o teu cliente para tentar contornar essa objeção. Ficar muito na defensiva, perder o controle da call. Esse é o principal erro das pessoas na hora ali do processo comercial. E isso faz com que você diminua muito a sua taxa de conversão. Você diminua muito a sua taxa de conversão. E o resultado final disso é a consequência lógica, que a gente já sabe. Baixa conversão, cliente inseguro, cliente se sentindo, às vezes, até um pouco ameaçado ali pelo teu processo de defensiva em termos de objeção. Eu já vi muita gente falando assim, o cliente falando que vai pensar, e a pessoa, mas cara, pensar em quê? A gente já não conversou aqui, o que você vai pensar e tal? Existe a forma correta de lidar com a objeção. Existe a forma, a tonalidade correta, a tonalidade certa de lidar com essa objeção. De lidar com todas as objeções. O resultado é uma venda forçada, que às vezes envolve reembolso depois. O resultado é um processo comercial ineficiente. É isso que a gente não quer aqui. A gente quer ter um processo comercial que realmente faça sentido e que realmente gere resultado. Então vamos lá. Só para você entender, a venda boa ela não é convencimento. A venda boa é alinhamento na call, antes da call, com o cliente certo, com a oferta certa, encaixada, para realmente gerar resultado para o cliente. E aí, de fato, você também receber a sua parte monetária por isso. Legal? Então, assim, como que você previne? Vou dar alguns exemplos de objeções aqui, como que você vai prevenir esse tipo de objeção, e aí você encaixa isso dentro do seu processo comercial, se você achar que é válido, obviamente. Objeção de não tem dinheiro, não tem investimento. Cara, isso raramente aparece do nada, tá? Isso se for realmente uma objeção verdadeira, porque normalmente essa objeção vem como uma objeção primária ali da pessoa em falar que ela não tem dinheiro, mas às vezes é confiança, é uma outra objeção que está escondida, você precisa mapear depois que essa objeção aparece. Mas como que você previne isso? Para você entender se realmente a pessoa não tem dinheiro. Você precisa mapear. Você não filtrou capacidade financeira. O teu pré-vendas não filtrou capacidade financeira. Um erro muito comum é você tentar ali agendar qualquer tipo de lead. Você não valida perfil. Você não valida quem realmente é o teu ICP, o teu perfil de cliente ideal. Se você conseguir mapear a condição financeira antes, deixar claro a faixa de investimento, alinhar a expectativa antes da call, você consegue ter muito mais taxa de conversão. Porque se você traz qualquer pessoa para a reunião, obviamente a sua taxa de conversão vai ser baixa. Não tem como ser alta. Porque a condição financeira do teu lead, por mais que ele tenha o mínimo daquela dor ali que você resolve, não vai ser compatível. Você precisa mapear e entender qual realmente é o tipo de lead. Por isso que você vê aí muita gente falando assim, minha taxa de conversão é 70%.
Cara, pode até ser 70%. Se a pessoa realmente mapeia o lead antes de levar para reunião. Se ela realmente mapeia o lead, entende qual é a necessidade, qual é a condição financeira de forma indireta, né? Assim, tem muita gente que pergunta de forma direta, eu também não acho errado, mas eu acho muito ideal você perguntar de forma indireta sobre a condição financeira da pessoa. Você consegue, de forma indireta, perguntar ali para ela como que tá o faturamento atual, ou como que tá a condição financeira atual daquele negócio de forma indireta. Dá para fazer isso, tá? Assim, quem não pode pagar, infelizmente não deveria estar na call, não deveria estar em reunião. Não deveria estar tomando o tempo do seu time de closers ou do seu próprio tempo. Se você ainda faz reuniões. Aqui eu faço. Então, assim, eu não posso gastar meu tempo com qualquer tipo de lead. E não porque esse cara ele não tem somente capacidade financeira, mas porque às vezes ele não está no momento realmente de ter algum tipo de solução viável ali para as necessidades, para as dores dele. Natural. Legal? Então, assim, objeção de não tenho investimento, eu não tenho a capacidade financeira, a pessoa não fala assim, né? Mas não tenho dinheiro para investir agora. Se isso realmente for verdade, isso pode ser mapeado antes. E você economizar tempo de reunião. Tempo é muito importante quando você tem um processo comercial baseado em reunião. Você tem blocos de tempo limitados para você e para o seu time. E, naturalmente, quando a gente vai envolver custos ali e números de reunião, a gente entende que o quê? Cada reunião ela tem um custo, R$100, R$200, R$300, o custo de reunião. Números de exemplo. Então, se você traz mais pessoas ali, pessoas ruins em termos de qualificação de lead para dentro da reunião, você está gastando dinheiro literalmente à toa. Tanto do tempo do teu colaborador, do teu closer, quanto também desses custos de reunião. Objeção 2, exemplo 2, preciso falar com o meu sócio. Muito comum você receber esse tipo de objeção dentro da reunião. Preciso falar com o meu sócio, preciso conversar com o meu sócio, preciso alinhar com o meu sócio, com a minha sócia, etc, etc. Normal. Muito clássico de um processo comercial estruturado. Muito clássico de você estar ali em reuniões frequentemente. Isso aparece sempre. Qual é o erro? Não identificar decisores antes. Você não ter identificado se realmente as pessoas têm sócios ali antes de ir para a reunião ou no início da reunião é o maior erro. Você marca uma reunião incompleta. Ou se você chega na reunião, você não mapeou isso antes, se você chega na reunião e você tem que perguntar ali pro lead, uma das primeiras coisas que você precisa perguntar na fase de situação ali, de mapeamento inicial da reunião, é perguntar, cara, hoje é você que toma as decisões do teu negócio ou tem mais alguma pessoa aí que participa desse processo decisório? Ah, tem um sócio? Cara, muito bom, legal. A gente pode até falar aqui um pouquinho sobre como que funciona esse projeto, pra gente entender também como que funciona o teu negócio, mas você não acha que seria mais viável se o teu sócio estivesse aqui, até para ele dar a opinião dele sobre o negócio, sobre a situação do teu projeto, pra gente entender esses dois lados também e a gente conseguir chegar numa conclusão mais assertiva? Você acha que isso faz mais sentido? Se fizer sentido, cara, vamos marcar um outro bate-papo que ele esteja presente. Você prefere amanhã às 3 horas ou na quinta às 16 horas seria melhor? Você remarca. Por quê? Apresentar uma solução sem o sócio na reunião é pedir para você tomar essa objeção. O ideal é que você pergunte logo no pré-vendas. Logo no processo de agendamento. Antes de você agendar, você perguntar, cara, você tem sócio? Leva esse sócio junto na reunião. Ele consegue estar presente nesse horário? Senão, a gente tem esses outros 2 horários aqui. Quais ficam melhor? Qual que fica melhor? E você garantir que realmente todos os decisores estejam ali na reunião. E você remarca se for necessário. E assim, se você quer aprender a estruturar um processo comercial, quer converter mais, evitar essas travas, parar de ficar travado para vender, cara, realmente ter consistência, previsibilidade de vendas, para você vender suas mentorias, serviços, consultorias, produtos, high ticket aí dentro do teu processo, produto de entrada, você precisa se inscrever nesse canal. Aqui eu posto vídeos frequentemente de quem realmente está no campo de batalha, de quem realmente está gerando resultado, de quem realmente está aqui nesse jogo do digital, de processos comerciais, geração de demanda. E você vai encontrar muitas soluções, muitos insights práticos aqui dentro. Então se inscreve no canal aqui se você gosta desse tipo de vídeo, sem edição, direto ao ponto, de quem realmente está no campo de batalha. Legal? Objeção número 3, não é prioridade agora. Isso não é objeção, é desalinhamento.
É totalmente desalinhamento também de um mau mapeamento ou de um mapeamento inexistente pré-reunião. Erro, você não voltou para... Você não validou antes essa urgência. Você não criou uma percepção de necessidade no lead antes dele ir para a reunião. Ou no início da reunião. Você não entendeu se era realmente uma urgência, uma prioridade, ele resolver esses gargalos que ele passou que ele tinha para você. Isso, cara, se não é prioridade para a pessoa, por que vai ser prioridade para você mostrar soluções, gastar teu tempo ali, gastar tua energia, sua saliva, tudo? Faz sentido. A pessoa vai chegar no final da reunião e vai falar, cara, muito bom, bacana a sua solução, só que não é minha prioridade agora no momento resolver isso. Legal? E aí você perdeu 1 hora e meia, 2 horas ali dentro desse processo. Claro que a gente nunca perde tempo. Claro que a gente está fazendo network, a gente está fazendo conexões, a gente está conhecendo novas pessoas, abrindo novas oportunidades. Isso é muito bom. Se você está no início do seu processo, você tem pouca demanda, poucas reuniões, você precisa realmente marcar reunião com muita gente, mesmo desqualificado até para você treinar teu processo comercial. É isso. Só que agora, se você não tem mais blocos de tempo disponíveis, poucos blocos de tempo disponíveis, seja para você, seja para o seu time, você precisa filtrar mais. Você precisa focar mais em qualificação. Você só precisa avançar com quem realmente quer resolver a dor. Objeção 4, preciso pensar. Tradução real disso, sinceramente, falta de clareza ou confiança. Você não conduziu bem, você não construiu uma lógica de decisão, você não colocou a pessoa naquele estado emocional de compra, de fato. No estado emocional para comprar. Que é o de urgência. Cara, eu preciso disso e eu preciso agora. Você não colocou a pessoa durante a reunião nesse estado. Claro que a pessoa precisa ter a necessidade real, ela precisa estar alinhada com a oferta. Tem diversos fatores ali que precisam estar congruentes para que você chegue nesse cenário. Mas a solução para isso é você estruturar a call, mostrar o problema, a consequência de não resolver, a possível solução. Guiar a decisão de fato. O cliente decidido não precisa pensar, cara. Algum ponto faltou. E aí você pode alinhar com ele. E essa objeção de vou pensar, ela é a mais complicada de você prevenir, obviamente. Mas você consegue fazer a gestão dessa objeção. Porque o ideal é que o seu cliente ele pense junto com você na reunião. Porque fora da reunião, ele vai pensar, mas ele vai pensar nos termos dele, sem entender, totalmente confuso. E é muito capaz que você perca a venda. Então, assim, é ideal que ele pense junto com você para você esclarecer. Por mais que ele não tome a decisão realmente na reunião, você precisa pensar junto com ele, para que ele tenha tudo muito claro dentro da cabeça dele e ele realmente considere entrar na solução. E assim, como prevenir de fato, de forma prática? Você precisa estruturar de fato o seu pré-vendas. Filtrar perfil, validar financeiro, identificar decisor dentro do processo. Você precisa criar perguntas obrigatórias para a pessoa conseguir seguir para o agendamento. Só a gente com a qualificada. Óbvio. Tudo contexto. Sempre olhe para o seu contexto. Porra, Lucas, não tenho 1 ou 2, nem 3 reuniões na semana. Você vai ficar qualificando lead? Obviamente não. Você precisa validar teu processo comercial. Você precisa treinar teu processo comercial. Aproveite reuniões mesmo que desqualificadas para você treinar teu processo comercial. Lucas, já estou com 10, 15, 20, 30, 40, 50 reuniões por semana. Legal, muito bom. Comece a mapear, comece a qualificar melhor. Tem um processo, um playbook de pré-vendas mais rígido, que passe por regras para a pessoa realmente conseguir ir para o agendamento. Tem um roteiro de condução muito claro. Você precisa ter playbooks comerciais. Eu consigo te ajudar nisso, como eu já te falei em outros vídeos e novamente trazendo nesse vídeo. O que você deveria fazer agora? Se eu tivesse desse lado aí, que eu vi até aqui o vídeo, o que eu faria agora? Clicaria aqui no link da descrição e agendaria uma conversa com a gente. Um bate-papo, de fato, uma reunião, de fato. E entenderia realmente como que funciona esse processo que a gente tem aqui de arquitetura de aquisição de clientes. Para você conseguir vender com consistência e previsibilidade seus produtos. Se você se sente travado, essa aqui é a melhor opção que você tem nesse momento para você conseguir, de fato, destravar isso e subir para o próximo nível. E nessa conversa, a gente tem 3 formas de te ajudar, muito claras.
A primeira forma é te direcionar diretamente na conversa. Te entregar um direcionamento gratuito ali na conversa, realmente, se as suas dúvidas e desafios e necessidades forem mais superficiais. Segunda opção seria a gente direcionar você para um conteúdo gratuito que a gente tenha que possa sanar essa sua dor, sanar essa sua necessidade, essa sua trava. E o terceiro caminho, a terceira opção seria realmente uma solução paga que a gente tem aqui, alguma oferta que a gente tenha para a gente te conduzir até o resultado. Literalmente. Legal? Então, assim, você só tem a ganhar. Se eu estivesse desse lado aí, eu agendaria essa conversa aqui sem pensar duas vezes. Clica aqui embaixo, agenda a conversa, acompanha a gente aqui no canal, lá no Instagram, seja onde for, que eu tenho certeza que a gente consegue te agregar nesse caminho. Legal? Estamos juntos e até o próximo vídeo.